Imagine que você é um operador de radar no meio de um deserto árido e implacável. Seus olhos estão fixos em uma tela verde que pisca ritmicamente, varrendo o céu noturno e absolutamente silencioso. O sistema de defesa aérea S-300 que você opera é considerado um dos mais avançados do mundo, um verdadeiro escudo eletrônico que muitos especialistas afirmam ser totalmente impenetrável. No entanto, há uma pergunta perturbadora que assombra cada segundo da sua vigília. Por que o seu radar permanece em absoluto silêncio, mesmo quando a morte pode estar espreitando logo acima? Como é fisicamente possível que uma máquina de guerra pesando mais de 30 toneladas consiga desaparecer completamente dos olhos eletrônicos mais afiados e sensíveis já criados pela humanidade? Isso não é apenas uma falha técnica comum ou um erro de calibração do sistema. É um terror psicológico em sua forma mais pura. O verdadeiro medo não reside naquilo que você consegue ver na tela brilhante, mas sim naquilo que é impossível de ser detectado. O desconhecido absoluto cria uma tensão insuportável quando você sabe que a tecnologia inimiga pode estar burlando as leis da física. A uma altitude vertiginosa de 30 mil pés, exatamente sobre a instalação do radar, um caça finta e 5 Lightning segundo está deslizando pela estratosfera sem emitir nenhum som perceptível. Ele se move como um verdadeiro fantasma dentro da máquina, contornando as ondas eletromagnéticas. As portas do seu compartimento interno de armas começam a se abrir lentamente, preparando-se para o ataque letal. Quando os sensores em solo finalmente registrarem alguma anomalia, já será tarde demais para qualquer reação defensiva. Esta é a definição mais pura e aterrorizante do poder stealth moderno. A dominação total e absoluta do espaço aéreo através da invisibilidade tecnológica. Olá, eu sou a Nova, sou analista do canal Mistérios da Ciência e hoje vamos desvendar os segredos dos céus. Neste episódio, não vamos apenas falar sobre especificações de aviões militares, vamos dissecar uma verdadeira anomalia física que ocorre em nossos céus. Redes de radar poderosas como o S-300 e o Bavar 373 estão constantemente varrendo cada centímetro cúbico de ar com ondas eletromagnéticas de alta frequência na certeza ilusória de que o seu espaço aéreo está hermeticamente fechado. No entanto, a realidade brutal do campo de batalha moderno conta uma história completamente diferente. O caça F-35 não está apenas conseguindo escapar dessa rede de detecção, ele está, na verdade, brincando com esses sistemas complexos. Vamos investigar a fundo como este assassino invisível executa a perigosa missão de supressão das defesas aéreas inimigas, conhecida pela sigla SEAD. Desde a composição de sua tinta absorvente de radar, cuja fórmula química é um segredo militar mais bem guardado do que a receita da Coca-Cola, até o cérebro computadorizado interno que processa montanhas de dados mais rápido do que um piscar de olhos. Vamos entender como o F-35 mudou o paradigma da guerra moderna, transformando um combate de força bruta em uma guerra de dados puros. Prepare-se para uma jornada imersiva diretamente para dentro do cockpit do avião de combate mais caro, complexo e controverso de toda a história da aviação militar. Será que o seu preço astronômico realmente condiz com as suas capacidades no mundo real? E qual será o destino trágico dos sistemas de defesa aérea convencionais diante desta tecnologia implacável de quinta geração? Para responder a essas perguntas, precisamos começar nossa análise técnica dissecando as táticas fundamentais. Na doutrina da guerra moderna, existe um conceito crucial chamado de o primeiro dia de guerra. Esta é a fase inicial e mais crítica de qualquer conflito armado em grande escala, o momento exato em que a balança do poder é definida antes mesmo que as tropas terrestres avancem. Antes que os tanques pesados possam cruzar as fronteiras ou a infantaria inicie a sua incursão, os céus devem estar absolutamente limpos de ameaças. Não pode haver nenhum olho eletrônico capaz de ver a movimentação e nenhum míssil antiaéreo pronto para voar. Esta é a missão principal e indispensável para garantir a superioridade aérea: cegar e desarmar o inimigo logo no primeiro ataque. No passado não muito distante, as forças armadas confiavam na velocidade extrema e em altitudes estratosféricas para sobreviver. Pense em lendas da aviação como o SR-70 e um Blackbird ou o formidável F-15 Eagle. A filosofia era simples: se a sua aeronave fosse rápida o suficiente e voasse alto o bastante, os radares inimigos poderiam até ver. Mas seus mísseis jamais conseguiriam alcançar. Mas a tecnologia de propulsão dos mísseis antiaéreos evoluiu em um ritmo muito mais acelerado do que a engenharia dos motores a jato convencionais. Hoje em dia,
A velocidade pura e simples não é mais suficiente para garantir a sobrevivência em um espaço aéreo contestado. Era necessário desenvolver algo muito mais radical do que motores potentes. Precisávamos da invisibilidade mecânica. É exatamente neste cenário de alta letalidade que o Fi-35 entra em ação. Curiosamente, ele não foi projetado pelos engenheiros para ser o caça mais rápido do mundo, nem para alcançar as maiores altitudes da estratosfera. Em vez disso, seu design foca em transformá-lo em um nó de informações voador, uma plataforma de inteligência cibernética que permanece totalmente intocável pelo inimigo. Imagine a eficiência letal de um atirador de elite vestindo uma capa de invisibilidade mágica que, ao mesmo tempo, possui um sistema de comunicação capaz de informar a todo o seu exército a posição exata de cada soldado inimigo em tempo real. Essa é a essência do F-35. No entanto, as potências adversárias não ficaram paradas assistindo a essa evolução tecnológica sem reagir à altura. Nações com forte poder militar regional investiram quantias colossais na criação de sistemas de negação de área, conhecidos como A2, AD. Eles compreenderam rapidamente que seria impossível competir de igual para igual com a Força Aérea Norte-Americana em um combate tradicional de caça contra caça. Então eles mudaram a estratégia. Construíram uma verdadeira muralha eletrônica nos céus. Esta muralha invisível é composta por densas camadas sobrepostas de radares de varredura, que operam em diferentes frequências e alcances, longo, médio e curto. A lógica do sistema é brutalmente simples. Se um único avião inimigo for detectado por qualquer uma dessas camadas, centenas de mísseis interceptadores estarão prontos para dar as boas-vindas ao invasor em questão de segundos. A missão primordial do F-35 não é colidir de frente com essa parede impenetrável de radares, mas sim encontrar uma forma de deslizar silenciosamente através das fissuras microscópicas e pontos cegos que existem entre as zonas de detecção. Para compreendermos plenamente como o F-35 realiza esse milagre físico, precisamos primeiro respeitar e analisar a capacidade formidável do seu oponente. Não cometa o erro de subestimar o inimigo. O sistema S-300 não é, de forma alguma, um equipamento obsoleto ou uma sucata da Guerra Fria. Trata-se de um predador eletrônico altamente capaz e mortal. Vamos dissecar a anatomia deste vigilante dos céus. O sistema S-300 PM-2 é uma variante de exportação extremamente avançada, desenvolvida pela engenharia militar russa para a defesa de área. O verdadeiro coração pulsante desse sistema de defesa aérea é o radar de gerenciamento de batalha conhecido como 64 M6 Big Bird. Este equipamento colossal possui a incrível capacidade de detectar alvos voadores a uma distância de até 300 km, podendo rastrear simultaneamente até 100 alvos diferentes. Ele funciona como um olho gigante no céu que nunca pisca ou descansa. O princípio fundamental de funcionamento desse radar é baseado em leis da física bastante simples, porém aplicadas de uma forma letal. O radar emite ondas de rádio de alta energia para a atmosfera. Quando essas ondas colidem com um objeto físico, como a fuselagem de um avião de combate, elas ricocheteiam e retornam ao receptor da base. É a reflexão eletromagnética em sua forma mais pura. O tempo exato que essa onda refletida leva para retornar a antena informa aos computadores do sistema a distância precisa do objeto. Além disso, a sutil mudança na frequência da onda de retorno, um fenômeno conhecido como efeito Doppler, revela a velocidade de deslocamento do alvo. É física básica de ensino médio, mas que foi armada com níveis massivos de energia eletromagnética direcional. Assim que o radar Big Bird consegue visualizar a sua aeronave no espaço aéreo, ele imediatamente transfere esses dados críticos de telemetria para um segundo equipamento, o radar de rastreamento de engajamento 30 Flap Lead. Este radar secundário atua de forma muito mais focada e intensa, semelhante a um canhão de luz em um palco de teatro que trava o seu foco apenas no ator principal. Uma vez focado, este radar guia impiedosamente os mísseis interceptadores modelo 48N6 e 2, que são lançados em direção ao alvo atingindo incríveis velocidades hipersônicas, superando Mach 6. Nesse cenário aterrorizante, um piloto de caça convencional tem menos de 1 minuto no relógio para tentar alguma manobra evasiva antes do impacto. Mas a ameaça não se resume apenas ao arsenal russo. Oponentes regionais também desenvolveram tecnologias domésticas formidáveis, como o sistema Bavar 373.
Eles afirmam categoricamente que este equipamento possui capacidades equivalentes ao temido sistema S-400. O Bavar utiliza um radar de varredura eletrônica ativa, a tecnologia ESA, no modelo Mirage 4, tornando-o significativamente mais resistente e imune a táticas de interferência eletrônica. Esta combinação tecnológica cria uma camada de defesa dupla incrivelmente densa, que faria qualquer piloto de combate veterano suar frio dentro do seu traje de voo. No entanto, o problema central não reside apenas no poder de fogo de uma única bateria de mísseis isolada, mas sim na sofisticação da integração computacional que une todos esses sistemas defensivos em uma única mente coletiva. Todos esses radares estão profundamente interligados através de uma vasta rede cibernética chamada Sistema Integrado de Defesa Aérea, ou IADS. Isso significa que se apenas um pequeno radar de fronteira detectar a sua presença por 1 milissegundo, toda a estrutura de defesa do país saberá sua posição exata. É como cair em uma gigantesca teia de aranha digital onde cada fio vibra o alarme. Para aeronaves de combate de geração anterior, como os famosos F-16 ou F-18, entrar nesse espaço aéreo super protegido é um ato de puro suicídio militar. A seção transversal de radar desses aviões, conhecida como RCS, é simplesmente grande demais. Nas telas de alta resolução do sistema S-300, esses caças brilham de forma tão intensa e clara quanto a lua cheia numa noite completamente escura. Para que esses aviões convencionais tenham alguma chance de sobrevivência nesse ambiente hostil, eles dependem desesperadamente de aeronaves especializadas em guerra eletrônica, cujo único propósito é inundar o espaço aéreo com ruído branco para tentar bloquear os radares inimigos. No entanto, a filosofia de design do F-35 aborda este complexo problema de uma maneira totalmente diferente. Em vez de tentar gritar mais alto que os radares inimigos usando táticas ruidosas de interferência eletrônica, o F-35 escolheu o caminho do silêncio. Ele foi projetado para ser muito silencioso do ponto de vista eletromagnético. Chegamos então à fase 3 da nossa análise, a física do stealth. Afinal, como é possível esconder um bloco de metal do peso de um elefante das ondas de rádio? O primeiro grande segredo dessa invisibilidade não é eletrônico, mas sim puramente geométrico. Observe com atenção o formato peculiar da fuselagem do F-35. Você não encontrará nenhum ângulo reto em toda a sua estrutura externa. Cada curva sutil, cada borda afiada e cada painel de acesso foi matematicamente projetado e alinhado em ângulos extremamente específicos e rigorosamente calculados. O objetivo principal dessa geometria alienígena é refletir as ondas de radar incidentes para direções completamente diferentes, afastando a energia eletromagnética de volta para longe da fonte emissora. Esse princípio genial da engenharia aeroespacial é tecnicamente denominado de alinhamento de forma em planta. As bordas das asas, os estabilizadores traseiros e até as entradas de ar são paralelos. Esse alinhamento milimétrico restringe a direção da reflexão do radar apenas a alguns ângulos muito estreitos e altamente previsíveis, que os engenheiros chamam de picos. Enquanto a antena do radar inimigo não estiver posicionada exatamente dentro desse minúsculo ângulo de reflexão, o F-35 permanece praticamente indetectável. Mas a geometria inteligente do caça não para por aí. Preste atenção especial à seção de entrada de ar do motor. Este componente possui um design revolucionário chamado de entrada supersônica sem desviador, ou DSI. Ao contrário dos caças mais antigos, como o F-16, não há placas separadoras de ar complexas nesta área. O formato de protuberância suave desta entrada não apenas regula de forma eficiente o fluxo de ar supersônico para o motor, ele também serve a um propósito furtivo vital, esconder completamente as lâminas metálicas do ventilador do motor. Em aeronaves normais, essas lâminas giratórias atuam como espelhos gigantes para as ondas de radar, refletindo sinais fortíssimos. Além disso, observe atentamente os painéis de acesso à manutenção e as portas do compartimento do trem de pouso espalhados pela fuselagem. Todos esses painéis e portas possuem bordas em formato de zigue-zague, lembrando os dentes afiados de uma serra. Essa característica não é apenas uma escolha de design estético para parecer agressivo, é pura física aplicada. O padrão serrilhado serve para quebrar e difratar as ondas de radar incidentes, espalhando a energia eletromagnética de forma caótica e desorganizada pelo espaço.
Essa dispersão microscópica evita efetivamente a formação de um sinal de retorno forte e coerente que poderia ser processado pelos computadores do inimigo. Contudo, na implacável guerra eletrônica, apenas a manipulação da geometria externa da aeronave não é suficiente para garantir a invisibilidade total. É aqui que entra o segundo grande segredo tecnológico do caça, a ciência dos materiais. Toda a superfície do corpo do F-35 é meticulosamente revestida com um material absorvente de radar, conhecido pela sigla RAM. Engane-se quem pensa que isso é apenas uma tinta comum. Trata-se de um composto polimérico extremamente avançado e altamente classificado, que contém partículas ferromagnéticas microscópicas suspensas em sua matriz estrutural para interagir com o eletromagnetismo. Quando as implacáveis ondas de radar inimigas atingem esta fina camada de RAM, um fenômeno físico fascinante ocorre. A energia não é refletida de volta para o ar, mas sim absorvida pelo material. As partículas ferromagnéticas convertem a radiação eletromagnética em energia térmica. O avião, de forma literal e impressionante, devora e transforma o sinal do radar inimigo em um calor ínfimo. No projeto do F-35, essa tecnologia foi elevada a um novo patamar de durabilidade e eficiência, evoluindo para o que os engenheiros chamam de tapete de fibra. Esta camada avançada é literalmente assada e fundida diretamente na pele de material compósito da aeronave durante a fabricação, tornando-a incrivelmente durável e muito mais fácil de manter nos rigorosos ambientes de combate reais. Isso representa um avanço gigantesco em relação aos revestimentos extremamente frágeis e caros utilizados em aeronaves furtivas mais antigas, como o bombardeiro B-2 Spirit ou o caça F-22 Raptor. O F-35 possui um stealth robusto, projetado para o desgaste da guerra diária, e não apenas para exibições em shows aéreos. O resultado dessa união perfeita entre geometria radical e materiais exóticos é assombroso. A seção transversal de radar do F-35, ou RCS, é estimada por especialistas militares como sendo do tamanho aproximado de uma bola de golfe de metal, ou talvez até mesmo do tamanho de um pequeno inseto voador. Nas telas de alta definição do temido sistema de mísseis S-300, a colossal máquina de guerra americana não parece ser nada além de uma leve interferência de sinal de fundo. Ou, no máximo, é confundida com um pássaro solitário que se perdeu em sua rota migratória. No entanto, é fundamental esclarecer um mito comum. A tecnologia stealth não significa que o avião é 100% invisível como em filmes de ficção científica. Stealth é um termo técnico que significa baixa observabilidade, tornando a aeronave incrivelmente difícil de ser detectada e rastreada continuamente. Radares de alerta antecipado que operam em baixas frequências, como as ondas VHF, podem ocasionalmente detectar que existe alguma anomalia física voando por ali, mas a física das ondas longas dita que eles não possuem a resolução e a precisão necessárias para criar um bloqueio de alvo e guiar um míssil letal com sucesso. Assim, o F-35 permanece blindado contra os disparos inimigos. Se o design stealth é a capa de invisibilidade mágica do avião, então a nossa fase 4 de análise é sobre o olho de Deus. O F-35 é frequentemente descrito pelos seus criadores não como um caça, mas como um supercomputador com asas. Sua maior e mais devastadora força no campo de batalha não reside em quão ágil ele pode manobrar no ar, mas sim em como ele processa as informações ao seu redor. Este conceito revolucionário é conhecido na engenharia de sistemas como fusão de sensores. Escondido no nariz afiado da aeronave, encontra-se o formidável radar AESA modelo APG-81. Este radar não serve apenas para varrer os céus em busca de aeronaves inimigas. Ele é uma ferramenta multifuncional capaz de realizar o mapeamento terrestre de altíssima resolução, conhecido como radar de abertura sintética. Ainda mais impressionante, este mesmo radar pode executar ataques eletrônicos ofensivos. Ele é capaz de focar um feixe estreito de energia de micro-ondas de altíssima potência diretamente na antena do radar inimigo com o objetivo literal de queimar e derreter os seus circuitos internos à distância. Logo abaixo do nariz, protegida por prismas de cristal de safira ultra resistentes, está outra maravilha, trata-se do sistema de alvo eletroóptico ou ELTS. É essencialmente uma câmera super avançada que combina visão infravermelha com um designador de laser de precisão. Este sistema passivo permite que o caça enxergue o calor emitido pelo motor de um caminhão inimigo a dezenas de quilômetros de distância,
sem emitir um único sinal de radar que possa delatar a sua própria posição nos céus. Mas a tecnologia que é considerada a mais revolucionária de todas é o DAS, o Sistema de Abertura Distribuída. Trata-se de um conjunto de 6 câmeras infravermelhas de alta resolução incrustadas em pontos estratégicos ao redor de toda a fuselagem da aeronave. Elas capturam imagens continuamente e os computadores costuram essas imagens em tempo real em uma única esfera de vídeo perfeita. Isso concede ao piloto uma visão ininterrupta de 360 graus do mundo exterior, permitindo-lhe literalmente olhar através do piso de metal opaco do cockpit e ver o chão abaixo. E a verdadeira genialidade está na apresentação. Todos esses dados massivos do radar, do ELTS, do DAS e dos alertas de ameaças não são exibidos em telas separadas que poderiam sobrecarregar o piloto com informações. Pelo contrário, todos esses dados complexos são fundidos pelo computador central e projetados holograficamente de forma limpa e intuitiva diretamente na viseira do capacete do piloto. Um equipamento de alta tecnologia que custa impressionantes $400 mil a unidade. O piloto moderno não precisa mais perder tempo tentando deduzir qual sensor está vendo qual ameaça no escuro. Ele simplesmente olha para o vazio e vê um ícone claro indicando que o inimigo está exatamente ali. Essa interface homem-máquina proporciona uma consciência situacional que não tem absolutamente nenhum paralelo na história da aviação. Enquanto um piloto inimigo está tenso, ouvindo orientações confusas e atrasadas vindas dos controladores de radar no solo, a situação é totalmente diferente para o Finta-5. O piloto do caça furtivo já sabe com precisão cirúrgica qual é o tipo exato da aeronave inimiga, a sua velocidade atual, a sua altitude e até mesmo o tipo específico de mísseis que ela carrega sob as asas. Tudo isso muito antes de o adversário sequer suspeitar que há um F-35 voando no mesmo espaço aéreo. E não podemos esquecer da joia da coroa, o sistema de guerra eletrônica ASCII 239 Barracuda. O sistema Barracuda atua como um ouvinte passivo e letal. Ele detecta automaticamente qualquer emissão de rádio inimiga, analisa a assinatura eletromagnética para identificar se a ameaça é uma bateria S-300 ou um Bavar 373 e realiza uma geolocalização de altíssima precisão em frações de segundo. Ele desenha um mapa tático tridimensional de todas as ameaças eletrônicas da região de forma autônoma. Resumindo, estamos lidando com uma máquina de guerra que é essencialmente invisível aos olhos eletrônicos, mas que possui a capacidade divina de ver absolutamente tudo ao seu redor. Ele pode mapear a posição exata de todo um exército inimigo apenas farejando silenciosamente os sinais de rádio que eles emitem. Agora, vamos analisar como toda essa tecnologia de ficção científica é usada em combate real. Imagine o seguinte cenário tático. Um pacote de ataque composto por caças Finta-5 penetra silenciosamente no espaço aéreo fortemente defendido do inimigo. O alvo principal dessa incursão noturna é uma bateria de mísseis S-300 que protege uma instalação nuclear estratégica altamente secreta. Os caças furtivos não voam em linha reta. Eles utilizam os dados topográficos de inteligência pré-existentes. Eles navegam furtivamente através de vales profundos e cadeias de montanhas, deslizando cuidadosamente pelos espaços vazios entre as áreas de cobertura dos radares terrestres. Durante esta fase crítica da missão, os F-35 operam no mais rigoroso controle de emissões, conhecido como EMCOM. Seus próprios radares emissores estão totalmente desligados para evitar qualquer vazamento de energia revelador. Eles estão apenas ouvindo o ambiente. O formidável sistema Barracuda a bordo está sugando e analisando cada pulso eletromagnético presente no ar noturno. É aqui que ocorre uma ironia tática brilhante e fatal. Quanto mais ativamente os operadores dos radares inimigos varrem os céus tentando encontrar intrusos invisíveis, mais fácil se torna para os computadores do F-30 e 5 encontrarem a posição deles. O primeiro F-35 da formação detecta um sinal de radar vindo de uma determinada angulação à sua esquerda. Simultaneamente, o segundo F-35 do esquadrão, que está voando a 50 km de distância, capta exatamente a mesma emissão de rádio, mas de um ângulo geométrico diferente. Através de um link de dados criptografado e silencioso, os computadores das duas aeronaves conversam entre si. Eles realizam uma triangulação matemática instantânea e complexa. Em frações de segundo, a posição exata e letal da bateria do S-300 é travada nos sistemas de armas com a precisão inquestionável de coordenadas GPS de uso militar.
Enquanto as aeronaves se aproximam cada vez mais do seu alvo, o operador humano do radar S-300 no solo pode notar um breve e inexplicável ruído fantasma em sua tela. No entanto, os filtros algorítmicos do próprio computador do S-300, projetados para ignorar interferências naturais e falsos positivos, descartam rapidamente esse ruído sutil como sendo uma mera falha temporária do sistema. Neste momento crítico, o F-35 já adentrou profundamente na zona de não escape do míssil inimigo. Mas para a tela verde dos 300, os céus continuam pacificamente vazios. Se por algum acaso a situação tática esquentar e o caça for detectado fugazmente, o F-35 possui truques sujos na manga. Ele pode liberar um drone isca descartável altamente avançado, ou usar a potência massiva de seu próprio radar AESA para disparar sinais eletrônicos falsificados. Essa tática cria a ilusão de frotas de aviões fantasmas nas telas do inimigo, forçando-os a disparar mísseis em vão. Com o alvo travado, chega finalmente o momento do ataque letal. Para manter o seu perfil aerodinâmico furtivo intacto, o F-35 carrega todo o seu arsenal letal escondido dentro de um compartimento interno localizado na barriga da fuselagem. As portas desse compartimento se abrem violentamente por apenas alguns breves segundos, o tempo exato e mínimo necessário para liberar a carga destrutiva no ar. A arma de escolha primária para esta missão de supressão de defesas é o formidável AGM-88G ARGM-R. Este míssil guiado anti-radiação avançado de alcance estendido é o pior pesadelo materializado para qualquer operador de radar no mundo. Ele foi especificamente projetado por engenheiros aeroespaciais para rastrear implacavelmente qualquer fonte ativa de emissão de ondas de radar no solo inimigo. E o detalhe mais assustador desta arma inteligente é a sua redundância letal. Se o operador do radar inimigo entrar em pânico ao perceber o ataque iminente e desligar o seu equipamento para tentar se esconder no escuro eletromagnético, o míssil não perde o alvo. Ele possui uma memória interna que guarda a última localização conhecida e aciona seu próprio radar milimétrico para encontrar o alvo físico. Diferente das táticas utilizadas por aeronaves de gerações anteriores, que eram forçadas a disparar suas armas a distâncias enormes e seguras para evitar a zona de letalidade, a incrível capacidade stealth do F-35 permite que ele execute um ataque de aproximação. Ele pode voar silenciosamente para muito perto da bateria antiaérea, o suficiente para lançar armas mais baratas, porém devastadoras. Nessa proximidade tática, ele pode liberar as bombas de pequeno diâmetro SDB do Stormbreaker. O impacto dessas armas de precisão nas infraestruturas de defesa é absolutamente catastrófico. Os olhos eletrônicos da defesa aérea ficam subitamente cegos. Os mísseis atingem com precisão milimétrica as antenas vitais dos radares Big Bird e Flap Lead, destruindo o cérebro de toda a operação defensiva. Sem os seus radares diretores para fornecer dados de telemetria, as imponentes baterias de lançamento de mísseis S-300 são instantaneamente reduzidas a meros caminhões pesados e inúteis, carregando tubos de metal que não passam de fogos de artifício caríssimos. A ameaça foi neutralizada antes mesmo de saber que estava sob ataque, mas a fascinante história do poderio do F-35 não termina por aqui. O F-35 é projetado desde o princípio para nunca operar sozinho no teatro de operações. Chegamos à fase 7 da nossa análise tática, a rede obscura. Através de um sistema de comunicação altamente classificado chamado de Link de Dados Avançado Multifuncional, ou MADL, os caças F-35 compartilham telemetria de alvos com outras plataformas aliadas, como caças F-15, navios contra-torpedeiros e drones. Tudo isso é feito de forma furtiva, sem quebrar o silêncio de rádio tradicional que poderia ser interceptado pelo inimigo. Quando analisamos o complexo contexto geopolítico do Oriente Médio, é imperativo falar sobre uma variante altamente especializada, o F-35 Yadir, operado exclusivamente por Israel. Esta é a única versão no mundo que os Estados Unidos permitiram receber modificações profundas. Os engenheiros israelenses integraram os seus próprios e avançadíssimos sistemas de guerra eletrônica e de comando e controle projetados e calibrados especificamente para combater o perfil de frequência exato das defesas aéreas iranianas.
Na prática de combate, a simples presença de um F-35 na área de operações torna instantaneamente todos os ativos militares aliados significativamente mais inteligentes e letais. Um cruzador Aegis da Marinha posicionado nas águas do Golfo Pérsico pode não ter linha de visão para ver um alvo escondido atrás de uma cordilheira. Mas o F-35, voando alto, pode ver esse alvo claramente e transmitir os dados de disparo em tempo real. O navio lança um míssil do oceano e o F-35 guia a arma até o impacto. É a integração total e letal das forças marítimas, terrestres e aéreas. Os sistemas antiaéreos 300 e Bavar 373 são máquinas de guerra inegavelmente formidáveis e letais, projetadas com o propósito claro de aniquilar frotas inteiras de caças de quarta geração. No entanto, o F-35 não representa apenas mais um passo na evolução da aviação, ele é uma revolução tecnológica completa. Ele explora sem piedade as brechas das leis da física e as limitações de processamento inimigas. No hipotético e tenso duelo mortal entre o F-35 e os 300, o grande vencedor não será determinado por quem possui o míssil fisicamente maior ou mais rápido. A vitória pertencerá àquele que conseguir dominar completamente o espectro eletromagnético invisível. E neste exato momento da história militar, o F-35 reina como rei incontestável e absoluto deste domínio espectral e cibernético. Ele é o assassino perfeito, cujos passos você jamais ouvirá antes que seja tarde demais. Vamos aprofundar um pouco mais e falar sobre o coração mecânico que impulsiona essa maravilha, o motor Pratt Whitney F-135. Este não é um motor a jato comum. É o motor mais potente e complexo já instalado em um avião de combate em toda a história, gerando impressionantes 43 mil libras de empuxo bruto. Além de fornecer a força bruta necessária para o voo, este motor colossal atua como uma usina de força vital, fornecendo a energia elétrica massiva e a capacidade de resfriamento térmico exigidas por todos aqueles sensores de alta tecnologia que mencionamos. Sem essa geração absurda de energia, os supercomputadores a bordo do caça simplesmente derreteriam durante as operações de guerra eletrônica. A logística também foi revolucionada pelo Sistema de Informação Logística Autônoma, conhecido como ALICE. Este software atua como um médico cibernético pessoal para cada unidade do F-35. A aeronave é capaz de diagnosticar seus próprios danos estruturais e falhas de software em pleno voo, comunicando-se com a base para encomendar peças de reposição automaticamente antes mesmo de suas rodas tocarem o solo. Embora o sistema ALICE tenha sido frequentemente alvo de controvérsias na mídia e tenha enfrentado inúmeros problemas de desenvolvimento, ele representa um esforço monumental para tornar a manutenção de frotas tão futurística quanto as próprias aeronaves. O design do cockpit do F-35 reflete essa mesma filosofia de modernidade extrema, sendo incrivelmente minimalista e totalmente desprovido de mostradores antigos. Uma única e gigantesca tela sensível ao toque panorâmica substitui as centenas de botões interruptores analógicos que sobrecarregavam os pilotos no passado. O piloto pode personalizar e reorganizar janelas de exibição de dados de acordo com a sua preferência tática momentânea, quase como se estivesse organizando os aplicativos na tela de um smartphone de última geração, reduzindo drasticamente a carga mental. É inegável que o programa Joint Strike Fighter, que deu origem ao F-35, é o projeto militar mais caro de toda a história da humanidade. Estima-se que os custos totais ultrapassem a cifra astronômica de 1,7 trilhão de dólares ao longo de toda a sua vida útil projetada. O projeto enfrentou críticas ferozes devido a estouros orçamentários constantes e atrasos significativos de cronograma. No entanto, os estrategistas do Pentágono e os defensores ferrenhos do programa argumentam com convicção que o preço da dominação aérea total e absoluta em um cenário de conflito global simplesmente não tem valor mensurável. Para atender a diferentes requisitos, foram criadas 3 variantes distintas: o F-35A para decolagem convencional, operado pela Força Aérea Tradicional de diversos países aliados. O F-35B, projetado especificamente para o Corpo de Fuzileiros Navais, que possui a capacidade mágica de realizar decolagens curtas e pousos verticalmente. E, finalmente, o F-35C, construído com asas maiores e trens de pouso reforçados para suportar a brutalidade das operações em porta-aviões da Marinha. A variante B, com seu ventilador de elevação central,
é considerado uma obra-prima da engenharia mecânica. Muitos críticos apontam que o F-35 seria tecnicamente inferior em um combate aéreo de curta distância, o famoso dogfight, se comparado a caças extremamente acrobáticos como o Sukhoi Su-35 russo. Mas essa crítica ignora a filosofia central do projeto. A doutrina do F-35 dita que se você for forçado a entrar num dogfight visual de curta distância, significa que você já cometeu um erro tático gravíssimo. A máquina foi concebida para aniquilar as ameaças inimigas a 18 dezenas de quilômetros de distância, muito antes que os pilotos tenham qualquer chance de estabelecer contato visual. Além do poder de fogo cinético, o F-35 possui capacidades assustadoras de guerra cibernética ofensiva. Através da matriz poderosa de seu radar AESA, ele é teoricamente capaz de injetar códigos maliciosos no ar. Ele pode transmitir vírus de computador sem fio diretamente para as redes de defesa inimigas mal protegidas, paralisando infraestruturas críticas terrestres a partir da estratosfera. Olhando para o horizonte da guerra futura, o F-35 está sendo preparado para atuar como maestro de uma orquestra letal de drones autônomos, um conceito inovador conhecido nas Forças Armadas como o ala leal. O único piloto humano a bordo do F-35 poderá comandar estrategicamente um esquadrão inteiro de drones de combate não tripulados. Esses drones atuarão como extensões avançadas de seus sensores e multiplicadores do seu poder de fogo, sacrificando-se se necessário, sem colocar em risco a inestimável vida do piloto humano, devido à imensa complexidade e ao nível de sigilo das táticas de voo. O treinamento dos novos pilotos de F-35 é realizado predominantemente dentro de simuladores de realidade virtual de altíssima fidelidade, em vez de voos reais. Muitas das capacidades cibernéticas ofensivas e táticas de guerra eletrônica mais letais da aeronave são restritas e só podem ser totalmente ativadas e testadas dentro do ambiente virtual seguro para evitar que espiões inimigos capturem dados. O F-35 tornou-se o padrão ouro global em aviação de caça militar. Da Força Aérea Real Britânica até o Japão, passando pela Austrália e Noruega, ele está criando um nível de interoperabilidade sem precedentes na história das alianças militares. Uma peça de reposição fabricada na Itália pode ser perfeitamente instalada em um F-35 pertencente à Coreia do Sul durante uma operação conjunta no Pacífico. O maior desafio técnico que a engenharia do F-35 enfrenta hoje é o calor gerado pela eletrônica embarcada. Os supercomputadores produzem temperaturas extremas. Para resolver isso, o combustível de aviação armazenado nas asas geladas é inteligentemente utilizado como um dissipador de calor primário antes de ser injetado e queimado no motor. Esse gerenciamento térmico é absolutamente crucial para o sucesso. Se o avião ficasse muito quente, sua assinatura infravermelha brilharia como um farol para os mísseis inimigos guiados por calor, anulando seu stealth. A estrutura principal desta maravilha tecnológica é forjada a partir de materiais compósitos exóticos de carbono bismalemida, que oferecem uma resistência estrutural titânica combinada com um peso incrivelmente baixo e impossível com alumínio tradicional. O F-35 opera com mais de 8 milhões de linhas de código de software complexo. Para colocar isso em perspectiva, é um sistema informático exponencialmente mais complexo do que o software que controlava os ônibus espaciais da NASA. O código de programação define absolutamente tudo, desde a microestabilidade das superfícies de controle de voo até a maneira específica como a antena do radar varre o horizonte. É a definição final de uma aeronave definida por software. Enquanto isso, potências como a Rússia e a China estão trabalhando febrilmente no desenvolvimento de radares quânticos e sistemas fotônicos altamente teóricos em uma tentativa desesperada de detectar a tecnologia stealth americana. Trata-se de uma corrida armamentista eterna e invisível, onde a física fundamental é constantemente empurrada ao limite. Para manter a sua relevância tática nas próximas décadas, o caça passará por constantes atualizações cibernéticas massivas, conhecidas como upgrades do Bloco 4. Embora o F-35 seja praticamente invisível para os radares e difícil de ver a olho nu durante a noite, ele é uma máquina extremamente barulhenta acusticamente. O som do seu poderoso motor rasgando a atmosfera é ensurdecedor no solo. Contudo, operando em altitudes de combate tático e velocidades supersônicas, o som físico da aeronave viaja muito mais devagar do que as armas que ela lança. No momento aterrador em que você finalmente ouve o rugido do motor no solo, a bomba guiada por laser já atingiu seu alvo com precisão letal.
Operações no meio da noite escura são o habitat natural e preferido desta ave de rapina cibernética. O sistema DAS concede ao piloto uma visão infravermelha noturna espetacular, muito superior a qualquer óculos de visão noturna convencional, transformando literalmente a escuridão total da noite em um dia claro como cristal na viseira do seu capacete. A presença do FI-35 altera dramaticamente os cálculos políticos e a balança de poder das nações que possuem o privilégio de operá-lo em suas frotas. Possuir essa plataforma militar é como ter um cartão de veto aéreo na geopolítica moderna. Isso força adversários, como o Irã, a buscar desesperadamente outras soluções assimétricas, como o uso massivo de drones suicidas baratos e enxames de mísseis balísticos de longo alcance, já que contestar o espaço aéreo dominado por caças de quinta geração tornou-se uma estratégia puramente inútil e suicida. Rivalidades globais estão se intensificando. O caça russo Sukhoi Su-50 e 7 Felon, embora possua uma aerodinâmica de supermanobrabilidade impressionante, fica muito atrás do IF-30 e 5 em termos de furtividade real e aviônica integrada. Ele se assemelha mais a um caça da era anterior, vestindo uma fina capa de invisibilidade. Já o J-20 chinês é um predador furtivo que copiou abertamente muitos conceitos do design americano. Apesar da cópia, grandes questões técnicas permanecem sobre a verdadeira eficiência dos motores chineses e a profundidade da sua fusão de sensores. Mas, no fim das contas, até a tecnologia mais avançada do planeta é apenas uma ferramenta inerte. A qualidade brutal do treinamento humano continua sendo o fator decisivo. Os pilotos de F-35 devem atuar como gerentes de sistemas de dados, e não apenas como aviadores. Vimos detalhadamente como o F-35 foi meticulosamente projetado para perfurar impiedosamente as defesas aéreas mais formidáveis da Terra. Desde a sua pele, que devora as ondas de radar, até o seu cérebro de silício implacável, ele representa o ápice absoluto da engenharia militar do nosso século. A guerra do futuro não será ruidosa como os conflitos do passado. Ela será rápida, silenciosa e totalmente cibernética. O F-35 é a manifestação física aterrorizante e fascinante desse futuro inevitável. Muito obrigada por me acompanhar nesta longa e profunda dissecação tecnológica. Se você aprendeu algo novo e surpreendente sobre a física da guerra moderna hoje, por favor, clique no botão de curtir. Isso ajuda imensamente o nosso algoritmo a espalhar a ciência. Eu sou a Nova e até a próxima missão no Mistérios da Ciência.